Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Se você ainda não é inscrito, entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Você vai encontrar ali o nosso canal e depois ali em letras vermelhas está escrito inscrever-se. É só clicar ali neste inscrever-se e já estará inscrito. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Ângela, que está em São Paulo, Beth é de Manaus, Amazonas, Solange Souza de Triunfo, no Rio Grande do Sul, Judácio Alves é de Matões, em Maranhão, Ana Márcia é de Serra Grande, na Bahia, Luciana Maria Batista é de Recife, Pernambuco, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós e também agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra assim como é e viver estes princípios em nossa vida a cada dia. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, especialmente os que passam por lutas, problemas, necessidades, tribulações, angústia. Todos os que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces a cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana. Estamos falando a respeito da boa notícia do juízo, as boas novas, e falamos ontem a respeito dessa porta aberta que João viu. Essa porta, ela foi aberta a partir do ano de 1844, quando Jesus ele entrou no lugar santíssimo, e então João foi convidado a subir até aos céus para poder ver o que estaria acontecendo depois destas coisas. As cenas do juízo, que João viu, que está acontecendo lá no céu. Foram colocados 24 tronos para que os anciãos pudessem ali se assentar e participar do julgamento. Nós sabemos que várias pessoas que passaram por este mundo e que estão registradas na Bíblia, alguns morreram e ressuscitaram, foram para os céus, outros foram trasladados vivos, e quando Jesus morreu também, houve uma grande ressurreição de mortos, dos santos que estavam ali sepultados, e muitos viram esses santos entrarem na cidade, e depois eles foram levados para os céus. E desses que estão nos céus, existem então 24 anciãos que estão participando do julgamento, dos livros que foram abertos, os livros onde estão os registros de todo ser humano, de toda a humanidade, de todas as épocas, e todos estão sendo passados em revista. É o juízo divino. E então, este juízo, ele está se dando por quê? Porque quando Jesus voltar, ele dará a sentença a cada um. E aqueles que aceitaram a Jesus, que caminharam com ele, que perseveraram, estes com certeza serão convidados para estar com Jesus nas bodas do Cordeiro, estarão indo para os céus. Aqueles que aceitaram, mas que não viveram de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, esses serão rejeitados e perecerão entre os ímpios. Nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, os versos de 1 a 5, o apóstolo João escreveu: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi,
conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Aleluias. Somente Jesus é digno de abrir este livro selado com 7 selos. Como nós sabemos, os livros naquela época eram pergaminhos, escrito em rolos, e eles então abriam esses rolos para lerem, e havia 7 selos neste livro, e este livro estava escrito por dentro e por fora, mas ninguém era capaz de abrir. Conforme nós já vimos aqui esta semana no estudo, quando o ancião de dias, que é Deus, se sentou, e os 24 anciãos também se sentaram com ele, Jesus ele foi levado até a presença do Pai. E somente Jesus é que recebeu todo o poder e autoridade. Por quê? Porque Jesus, ele é o único que deu a sua vida pelo pecador, pelo ser humano, e é o único digno de abrir este livro com os 7 selos. E então, Jesus, ele está fazendo a defesa do Pai, de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele tem acusado Deus de ser um Deus injusto, um Deus tirano, um Deus que não ama, mas Jesus está ali para defender o seu Pai. Somente Jesus é que pode defender isso. Ele é o juiz que estará julgando esta causa e provando ao universo que Deus é amor, conforme nós já temos estudado também, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então Deus, ele é amor. E este livro, então, selado, ele não tinha ninguém que o pudesse abrir. E João, então, ele começa a chorar. Por quê? Porque quem iria abrir aquele livro e ver o que estava dentro dele escrito? E então foi quando um dos anciãos disse para João: não chore. Não chores, porque o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro. Jesus, irmãos, ele é o nosso irmão mais velho. Jesus, por ter vindo a este mundo, nascido de uma virgem, a Virgem Maria, viveu como todos nós vivemos, padeceu como todos nós padecemos, sofrendo provações, tentações. Ele suportou, ele não pecou, e ele pôde dar a sua vida na cruz do Calvário por cada ser humano, por todos aqueles que crerem neste sacrifício para poderem ter a vida eterna. E então, João, ele ouviu este ancião que estava ali assentado no trono dizer: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E então, diz aqui, vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. O João, apóstolo que andou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra, o discípulo amado, ele viu na sua visão Jesus, o Cordeiro de Deus, como que tinha sido morto. Por quê? Porque realmente Jesus, ele deu a sua vida, ele morreu pelo ser humano. E agora ele está ali como um vencedor, como um leão da tribo de Judá. Aqui em Apocalipse, no capítulo 5 e nos versos 8 a 12, a palavra de Deus, ela vem nos dizendo: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, então, ainda continua, verso 10, Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e poder.
Que maravilha, não é, irmãos? Que cena maravilhosa que João contemplou quando a porta se abriu e João pôde então ver o que estava acontecendo, o que iria acontecer depois dessas coisas. E João viu então Jesus, o Cordeiro que foi morto para salvar a humanidade, o Cordeiro de Deus, agora o Leão de Judá, recebendo este livro com os 7 selos para poder abri-lo e poder ali então mostrar o que estaria acontecendo depois dessas coisas. E vejam que cada ancião que estava ali, cada um tinha uma harpa e também tinha taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Irmãos, todas as nossas orações, elas chegam ao trono de Deus. Não pense você que a sua oração não chega. Por mais simples que seja a oração, por menor que seja a oração, às vezes você nem ora, você chora, mas Deus interpreta as suas lágrimas. E estas suas orações, as nossas orações estão na mão desses anciãos, as taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. Irmãos, nós não podemos deixar de orar. Nós temos que continuar orando, orando por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos que estão sendo tão massacrados pelos prazeres deste mundo, as atrações, e eles precisam de forças, e somente quando os pais se colocam de joelhos, orando pelos filhos, é que eles vão ter forças para vencer essas lutas e problemas que enfrentam. Nós não podemos deixar de orar. E então, João, ele viu, e então havia milhares e milhares, milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos que cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Todo o céu estava rejubilando, cantando que somente Jesus, ele é digno de abrir este livro selado com os 7 selos. Jesus, ele é digno, irmãos, porque ele sacrificou a sua vida pela salvação de toda a humanidade. E então Jesus pega este livro selado com os 7 selos, que é o livro do juízo, e o abre. E quando ele abre, então, todo o céu irrompe em louvor arrebatador. A vitória de Jesus sobre as tentações de Satanás, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, o ministério sumo sacerdotal que ele está realizando nos céus, isso provê salvação para todos os que escolhem responder à sua graça pela fé. Nós precisamos dar uma resposta, irmãos. Jesus, ele está nos esperando. Jesus, ele está nos convidando. Ele deu a vida por mim e por você e agora ele espera uma resposta. E qual vai ser a nossa resposta a este ato de amor que Jesus realizou por cada ser humano? Iremos aceitar este sacrifício e caminhar com Jesus, viver com Jesus, testemunhar de Jesus? Vamos nós responder positivamente ou vamos continuar recusando, vamos continuar fazendo de conta que não é conosco que Jesus está falando? Não, Jesus, ele está falando a mim e está falando a você. Que nós, pela fé, possamos aceitar este oferecimento da graça de Deus, que é a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.